E o Urcão, meus amigos, cara, isso aqui é um dos fundos imobiliários que mais pagou dividendo na sua história. E mesmo hoje, com todos os seus problemas, continua sendo um dos fundos imobiliários que mais paga dividendo mensalmente. Cara, isso aqui é simplesmente inacreditável que esse fundo consegue gerar de resultado. Só que é aí que vem o grande ponto. Cara, a gente já sabe, né, que todos os fundos imobiliários que têm alto risco, meus amigos, tem um alto retorno. Só que esse alto risco, ele pode ou não acontecer. Só que o que acontece, né? Quando a gente investe ali, a gente não está esperando que esse risco realmente venha acontecer, né? Porque ninguém está falando assim, não, eu sei que tem um risco aqui de eu perder dinheiro aqui, de dar problema, só que eu vou investir mesmo assim. Não, você fala assim, bom, eu sei que tem um risco, mas eu espero ali, pelo menos que dê bom, né? Porque, cara, ninguém quer perder dinheiro. Só que no caso aqui do Urca, ele é um dos fundos imobiliários que ele não tem um problema em si dele, só que o problema é mais macroeconômico. Então, esse que é o grande ponto. Ele não tem um grande problema ali nele. E sim, o problema é o Brasil. E isso acaba influenciando demais o fundo. Mas muita calma nessa hora, tá? Se você não entendeu nada, calma que eu vou te explicar. Antes de a gente continuar com esse vídeo, eu vou convidar vocês a se inscreverem no canal e comentar se vocês têm cota do Urca Prime, tá? Que é o RPR11. Então, hoje ele está custando cerca de R$ 56. No último mês, né, ele veio com uma leve alta ali de 1%. No último ano caindo 35%. E esse aqui é o seu histórico do seu período máximo. Então, ele era um fundo negociado ali acima dos seus R$ 100. E, cara, caiu muito, né? Então, se você pegar, ver aqui, ó, ver aqui o seu período, tá? Ele era negociado ali em casa dos seus R$ 105, R$ 110. E ele começou com uma queda aqui, ó, que simplesmente não parou, tá? Do meio do ano para frente, ele começou a cair e não parou mais. E o que aconteceu no fundo para ele começar a cair tanto assim e não parar mais? Antes de eu te explicar o que realmente aconteceu dentro ali do fundo, que é uma coisa bem simples de se entender, você precisa entender o quê? Os seus dividendos. Porque, cara, isso aqui é uma das coisas mais lindas de se falar. Que quando a gente fala aqui do Urca Prime, a gente já está ciente aqui que vai ser altos dividendos. Então, olha isso daqui. Meus amigos, ele chegou a pagar um montante de 3,24 por cota em 2020. Isso aqui é simplesmente um absurdo. Cara, R$ 3 por cota, quase que 2,6% de dividendo. Meu amigo, isso daqui é simplesmente inacreditável. Só que ele é muito conhecido pela sua estratégia de alto risco. E esse alto risco tem um preço a se pagar. Então ele começou a cair o seu preço e, consequentemente, por conta dos seus dividendos. Cara, o mercado não perdoa. Começou a cair os dividendos ali que o fundo está pagando, o mercado vai jogar o seu preço lá para baixo. Não tem o que fazer. Então, acontece isso daí. Só que agora o que acontece? A situação dele atual hoje, pelo incrível que pareça, por mais que ele esteja com prejuízo grande, que é do que? Cara, ele está pagando cerca de 21% no ano. Cara, 21% no ano. Se esse fundo imobiliário se estabiliza no preço que está e consegue manter esse dividendo de 21% no ano, ele simplesmente vai entrar para a história ali, para os rankings ali dos fundos imobiliários que mais pagam dividendo. Porque, cara, é muita coisa. Só que qual que é o grande problema aqui do Urca em si? Que o problema não é culpa dele, tá? É até engraçado de falar isso, só que o problema não é 100% a culpa dele, que é uma estratégia extremamente arriscada, que nem a gente vai estar vendo, só que o problema em si é econômico do Brasil. Tanto que todo o relatório gerencial que o Urca lança, ele sempre lança isso daqui, olha, que em outubro de 2024 a economia enfrentou desafios ali para crescer por conta das altas da NTN-B futuro, tá? Isso daqui é basicamente o juros futuro, que seria aquelas notas lá de IPCA mais 5, IPCA mais 6. Então, isso acaba sempre afetando muito os fundos imobiliários, principalmente os fundos imobiliários mais arriscados. Antes de eu pegar e mostrar aqui uma informação que você vai entender completamente como que o Urca acontece, cara, eu preciso chamar um ponto de atenção aqui para vocês, que é do que? Cara, ele tem uma taxa de administração de 0,25% ao ano, cerca de 0,95% do seu patrimônio de gestão e uma taxa de performance de 20% do que exceder o IPCA mais 7. Cara, eu sei que é uma taxa de performance relativamente alta, porém, eu nunca mais compro fundo imobiliário com taxa de performance. Cara, o Tord 11 estava cobrando uma taxa de performance ali de IPCA mais 3, IPCA mais 3 ponto alguma coisa. O que acontece? Todo fundo imobiliário tem os seus momentos altos e baixos. Nos momentos altos ali do fundo imobiliário que está pagando muito dividendo, quando ele tem uma taxa de performance muito baixa ali, muito fácil de se atingir, o maior lucro não vai ser para você que é cotista.
Não vai ser para você que tem várias cotas do fundo, e sim o maior lucro vai ser para o pessoal que está tomando conta do fundo. Então, quando ele começa a ganhar muito dinheiro, quem mais se beneficia com isso são os gestores e não o cotista. Então, sempre evite de comprar fundos imobiliários ali que tem taxa de performance muito fácil de bater. Cara, imagina uma taxa de performance aqui de CDI mais um, CDI mais dois. Muito fundo imobiliário consegue bater e quem mais ganha dinheiro com isso é a gestão. Então, eu, pessoalmente, foi uma lição aprendida que eu nunca mais compro fundo imobiliário com essas taxas de performance relativamente fácil de se bater. Agora, no caso aqui do Urca Prime, o que vocês vão precisar entender? Que é disso daqui, olha, dos seus detalhadamente aqui dos seus ativos. O que acontece? Por ele ser um fundo imobiliário de alto risco, as dívidas em que ele pega acaba investindo é de alto risco. Então, olha isso daqui, IPCA mais 12, IPCA mais 14, IPCA de mais 13% ao ano até 16,4% ao ano. Cara, olha que loucura. Imagina só você conseguir cobrar mais de 20% de juros no ano de uma pessoa. Então, isso daqui são dívidas altíssimas, altíssimas. Então, tem muito CRI que começa a dar problema. Não é necessariamente que o CRI era uma ideia ruim ou que ele estava indo totalmente ruim, mas sim os valores de dívida que ele tem que pagar por conta ali da sua dívida quando ela foi estruturada. Então imagina só, você tem que pagar IPCA mais 16. É muita coisa. A chance de dar ruim é muito grande. Então você precisa tomar cuidado com isso. Então toda vez que o IPCA começa a subir, o CDI começa a subir, é muito ruim para esses CRIs, porque eles são os primeiros a sofrer. Então basicamente o que está acontecendo ali não é necessariamente um problema ali interno no Urca, tá? Como do caso ali do Tord, HCTR, ali, onde eles investiram em CRIs ruins, mas sim o cenário macroeconômico está jogando totalmente contra o Urca. Então, toda vez que tem aumento do CDI, tem aumento da Selic ali, joga o preço da sua cota embaixo, só que ainda prejudica mais ainda os seus CRIs. Por quê? Cara, imagina só, você tem que pagar ali mais de 20% ali de juros para o ano de um CRI que você está devendo, sendo que o cenário econômico do Brasil fica extremamente ruim. E toda vez que tem muito aumento da Selic, cara, ninguém quer comprar loteamento, ninguém vai querer comprar imóvel corporativo, ninguém vai querer comprar multipropriedade. Então é isso que acaba acontecendo. Então o problema econômico do Brasil acaba influenciando demais ali no resultado do Urca. A gente sabe que isso é uma culpa dele, por conta que a sua estratégia inicial, desde o começo, era investir nisso, ali em ativos mais arriscados, e por isso ele conseguiu um retorno muito maior do que a média. Porém, o cenário do Brasil, como está indo por água abaixo, né? A gente está vendo ali que o dólar está passando de R$ 6, a dívida está só aumentando, tudo isso influencia muito diretamente ali nos resultados do Urca. E muito provavelmente, se continuar no pé que está, as suas cotas vão cair ainda mais, principalmente se tiver aumento de Selic e se a inflação no Brasil começar a subir, que é muito provavelmente que vai acontecer nos próximos meses.